Fala pessoal, beleza? Você sabia que a Era Vargas é um assunto muito quente para a prova de História da ESA? Não sabia? Então vem comigo que eu vou te dar alguns bizus. Fala pessoal, sou Marcos, professor de História aqui do Papiro. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a Era Vargas e não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like no nosso vídeo para a gente continuar produzindo conteúdo de boa qualidade para vocês. Pessoal, então eu vou mostrar para vocês hoje um pouco dessa Era Vargas, como estudar, os principais pontos e como ela é dividida. Eu vou iniciar aqui pelos períodos da Era Vargas para facilitar o seu estudo. Então vamos lá. O primeiro governo varguista aqui é o governo provisório, que vai de 30 a 34. O segundo governo é o governo constitucional, de 34 até 37, e o Estado Novo, de 37 a 45. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um, os principais elementos, aquilo que é importante para você na hora de estudar para a prova de História da ESA, beleza? Então, o governo provisório. Como que o governo provisório começa? Como que essa era varguista se inicia a partir de 30? Bom, nós vamos voltar um pouquinho na década de 20, não tanto, mas na crise de 29. Quando a crise de 29 estoura nos Estados Unidos, vai refletir diretamente no Brasil. E é aí que aquilo que nós conhecíamos como política do café com leite vai se romper. Por quê? Era a vez de Minas Gerais indicar o presidente, só que São Paulo passa na frente, né? O presidente até então era o Washington Luiz. O que os paulistas vão fazer? Vão indicar Júlio Prestes. Minas Gerais fica possessa. E aí, Antônio Carlos Andrada, junto com João Pessoa e Getúlio Vargas, vão formar uma aliança para tentar indicar um presidente para fazer frente aos paulistas. E eles vão concorrer à eleição. Só que o seguinte, quem vence é o Júlio Prestes, por meio dos currais eleitorais, do voto de cabresto, aquelas fraudes que a gente já conhece da Primeira República. E aí, meus queridos, as eleições, elas acontecem, Júlio Prestes ganha, mas a população fica insatisfeita. E aí, depois da morte de João Pessoa, lá na Paraíba, a população vai para as ruas e é um momento em que esse assassinato ele é diretamente ligado ao Washington Luiz. E é o momento em que Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul se aproveitam para fazer essa revolução, junto com os militares. Antônio Carlos Andrada fala a seguinte frase: façamos a revolução antes que o povo a faça. Os militares, a junta, tomam o poder, Vargas é colocado no poder, então a gente tem o início desse governo provisório. E como que esse governo se assenta? Nós temos aqui uma característica centralizadora, né, concentrar todas as ações do governo federal, mas como que isso acontece? Porque assim que ele assume, imediatamente ele suspende a Constituição de 91. Quando ele suspende a Constituição de 91, ele fecha o Congresso, os legislativos estaduais e municipais passa a governar praticamente a partir do federal, ou seja, todas as ações do governo estão centralizadas nas mãos do governo federal. E aí, galerinha, essas políticas elas estão mais voltadas agora no poder do setor industrial, do governo federal. E é importante entender que, como forma de apoio e para garantir aquele apoio que foi dado lá na Revolução de 30, o Vargas vai nomear interventores, são os militares. E claro, não aceitando muito bem ficar fora desse jogo político, os paulistas vão para a luta, eles vão para a guerra contra o Vargas em 1932, com a Revolução Constitucionalista de 1932. Eles começam a cobrar uma Constituição. Os paulistas chamam, convocam toda a população, eles vão para a rua e vão lutar, vão para a guerra contra o Vargas. Só que o Vargas vai reprimir essa revolução de forma muito violenta. Mas isso aqui vai ser um ponto, vai ser interessante, porque é a partir de 32 que ele vai convocar uma assembleia para discutir uma Constituição. Constituição essa que vem em 34, fazendo a gente entrar aqui no governo constitucional. É por isso que a gente fala que esse período da Era Vargas é chamado de governo constitucional, porque ela está entre as duas Constituições, de 34 e 37. E o que acontece nesse período constitucional? Primeiro, Vargas vai ser eleito presidente pelo colégio eleitoral e aqui, galera, a partir do momento em que a Constituição foi promulgada em 34, a partir disso é que nós temos novos elementos e elementos de destaque para você que está estudando. A partir dessa Constituição de 34, nós temos o quê? O voto agora passa a ser secreto,
a instituição do voto feminino, a criação das leis trabalhistas. Perceba que o Vargas está trabalhando com a questão social. Tudo aquilo que o operariado não teve e cobrou, fez movimento grevista na Primeira República, o Vargas vai dar. O voto passa a ser secreto, o trabalhador ele tem direito. Só que é o seguinte, é também um momento em que nós vamos ter pela primeira vez nessa era uma polarização política entre dois grupos, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, liderada pelo Plínio Salgado, de característica fascista, e a ANL, liderada pelo Luiz Carlos Prestes. É um movimento de centro-esquerda, né? Sobretudo com a atuação e com o apoio dos comunistas, do Partido Comunista do Brasil. Então é pela primeira vez que esse governo Vargas vê uma polarização política. E é também, como forma de subverter as ameaças, sobretudo a ameaça comunista, vai ser criado a Lei de Segurança Nacional, graças à intentona comunista. E, não satisfeito, como uma forma de dar um golpe, vai ser elaborado aqui pelo Olímpio Mourão Filho o Plano Cohen, né, uma falsa carta comunista falando que um golpe estava por vir. Como forma de assegurar, salvar a Constituição do Brasil, salvar o povo brasileiro, o Vargas suspende a Constituição, coloca o Brasil em estado de sítio e nós entramos numa nova era. Então, meus queridos, aqui a gente vai entrar num Estado Novo. O que significa? O que seria esse Estado Novo, de 37 a 45? É um período em que o Vargas adota uma postura mais autoritária. Alguns elementos são criados, algumas instituições são utilizadas, tanto para propagar, tanto para censurar. Então, o que a gente tem nesse período do Estado Novo, de 37 a 45? Nós vamos ter a criação da Justiça do Trabalho, em 39, vai ser promulgada a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, e aqui, meus queridos, é pela primeira vez que nós vamos ter dois movimentos, a indústria como política do Estado e o trabalhismo ganha força também como ideologia do Estado, ou seja, é através desses dois movimentos, tanto da política industrial como ideologia do Estado e do trabalhismo como ideologia do Estado, é que o Vargas passa a ser o mediador de conflitos entre o trabalhador e o patrão. É aqui que ele ganha muita força com o pai dos pobres. E aí, meus queridos, eu tenho a criação aqui do Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP, que vai ter duas funções: propagar a imagem, fazer uma propaganda do governo Vargas e, ao mesmo tempo, reprimir, criar uma censura. Uma censura nos meios de comunicação, a censura nos jornais e, em contrapartida, Vargas estava presente em todos os setores da sociedade. É a forma de propagar a imagem do Vargas. Então, o DIP vai ter essa função, propagar, criar um elemento propagandista desse Estado Novo. E aí, meus queridos, aqui, como eu falei com vocês, a indústria ela entra como política do Estado. Vai ser criada a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a grande crise, o momento de crise desse Estado Novo vai ser quando o Brasil entra na guerra. O Brasil envia aproximadamente 25 mil homens para a Segunda Guerra Mundial, com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. E é justamente esse momento que a gente começa a enxergar as contradições do governo varguista. Como um governo varguista, Estado Novo, autoritário, entra na guerra ao lado da democracia? E aí, a democracia passa a ganhar muita força, as ideias democráticas passam a ganhar muita força aqui no Brasil. Isso passa a ganhar opinião pública. Então, setores populares, o próprio exército se volta contra o Vargas, começa a contestar o Estado Novo. Então, eles vão depor Vargas, assegurar que novas eleições pudessem acontecer e aqui, então, a gente vai ter o próximo presidente, que vai ser o Dutra. Fala, pessoal. Então, a aula de hoje foi só uma pincelada do que a gente oferece no nosso curso Preparatório para a ESA. Se você quiser saber mais, clica no link que está aí debaixo da descrição, dá um like, inscreve no nosso canal e até a próxima.